Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente diz para a internet. Quem nos ouve em outros momentos, mais uma oportunidade de juntos, né, rezarmos e falarmos de Deus, de Jesus, de Espiritismo, sempre é bom. Então vamos fechar os nossos olhos, numa oração, agradecendo ao nosso Deus Criador por nos ter criado, agradecendo ao nosso irmão maior Jesus Cristo por nos consolar diante da dor e das aflições que todos nós temos neste mundo de provas e expiações, mas também a esperança de dias melhores que Ele nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Sempre disseste que se estivéssemos orando em Teu nome estaria entre nós. Então, com a Tua honrosa presença e dos nossos mentores espirituais, nós damos início ao diálogo espírita de hoje. Que seja feita Tua vontade, que assim seja. O tema que eu escolhi é o amor de Deus abraça o infinito. Essa frase me veio por estar ouvindo um drama familiar onde o sofrimento de uma mãe não permitia que ela chegasse próximo da filha fisicamente. E nada ela podia fazer a não ser rezar mentalmente e mandar suas emoções e vibrações de coração. E isso nós podemos estender, né, para outros consolos que o Espiritismo nos traz pelo conhecimento do poder da oração. Quando Jesus curou, não é, a distância pela fé do soldado romano, o filho, e disse o soldado para ele: Senhor, eu não sou digno, né, de que entreis em minha morada, mas se dizer uma só palavra não serei salvo. E Jesus à distância curou, né, e disse, né, para muita gente: a tua fé te curou. Nós estamos aqui, então eu reflito filosoficamente na parte filosófica que o Espiritismo me ensinou a pensar, e hoje eu ouvi o Rossandro Kinsley, que é muito legal também, não é? Falando sobre isso, a cura do amor, para me inspirar um pouco para poder falar aqui, que é isso mesmo que nós estamos vivendo na nossa encarnação. Nós temos que nos salvar para poder ajudar o próximo. Uma questão familiar que eu estava resolvendo agora antes de chegar aqui, uma das minhas irmãs disse que eu quero que as pessoas estejam nos seus lugares. Eu disse: tu não tem esse direito. Não tem o direito, e nós não temos o direito de apontar o compromisso e o dever do próximo, mesmo que ele esteja escancarado na nossa frente. Porque não é o nosso compromisso, não é a nossa consciência. Podemos sugerir, jamais impor, porque a partir do momento que autoritariamente se impõe uma consciência, é necessário que se imponha, então, né, uma fiscalização e uma punição, não é? Caso contrário, que direito nós temos de impor alguma coisa a alguém que não seja uma prisão, uma obsessão, que por orgulho os mais fortes sempre fizeram com os mais fracos na história dessa nossa humanidade ainda trôpega, mas que está andando na direção da regeneração. Nós sabemos disso pela nossa própria consciência, dos que aqui estamos encarnados e no plano espiritual, já recebendo atendimento também, da transformação que fizemos neste mundo espiritual. Já na nossa encarnação de agora, desta vida, ninguém nasceu para ser infeliz, para pagar o mal, karma, como se Deus fosse um banco que nos cobrasse com juros, né, o empréstimo de amor que nós fizemos com Ele, para depois de muito nos extorquir de dor, sofrimento, lamento, implorarmos através de orações lamentosas, Ele nos atender com sinais que nós não sabemos decifrar onde que Ele está. Que enigma seria um labirinto esse do Minotauro, aquele da Grécia, onde você entra e o touro sai correndo atrás, um touro homem, para te devorar, né? A gente sabe pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, que essa minha mesma irmã tinha um monte de medo do Minotauro, não passava nem na frente da TV. Mas era um mito grego de que, né, um enigma do mal, que nós não sabemos a origem e que nós não sabemos, portanto, como decifrar a solução para os nossos problemas deste mal. Que é o amor, que supera, não é que cubra com o véu que vai deixar num porão de apodrecimento os nossos erros. A palavra pecado não é usual no Espiritismo, a gente sabe, mas os nossos erros, o que fizemos de errado para o nosso semelhante, que é invadir a consciência dele de alguma forma, ou escravizá-lo, ou traí-lo, ou ignorá-lo, ou negligenciá-lo,
e para nossa própria, né? Porque apesar da rebeldia de muitos, e isso está na música brasileira, Cazuza disse, e o Lobão, que não poderia causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. É errado. Ao causar mal a mim mesmo, eu me torno um suicida. E eu causo mal às pessoas que me amam, inclusive. E causo mal a Deus que me criou, no sentido de que esse mal não atinge Deus, mas por ingratidão ele sofre comigo a necessidade, né, de eu ter que resgatar o mal que faço para mim mesmo. Então eu posso sim causar mal a mim mesmo, se eu fujo dos meus compromissos, se eu atraso a minha evolução e se eu negligencio a inspiração do amor e o exemplo que Jesus nos deu. Mas, ouvindo também o Wagner Borges hoje pela manhã, ao meio-dia, ele dizia exatamente isso. Nós estamos em evolução para a nossa própria consciência. Não é egoísmo isso, porque a partir do momento que o forte se torna forte, ele pode sustentar o fraco. Senão é um abraço de afogado. O abraço de afogado é aquele, né? Uma pessoa mergulha para salvar a pessoa que está se afogando e morre junto, porque o afogado mergulha você para dentro da água e adeus, né? Morrem os dois. Um cego conduzindo o outro cego ao abismo. Então, a buscarmos o reino de Deus, o amor que cobre a multidão de pecados, como disse Jesus, ele cobre de bênçãos transformadoras, no significado de que nós estaremos mais conscientes de que o nosso dever de amar ao próximo vai até o limite do seu próprio livre-arbítrio. Incondicional, seja quem for, seja sanguíneo, seja, né, uma relação que nós tenhamos profissional, seja o do bom samaritano que não tinha nada a ganhar, não é? Que é um exemplo também que está no evangelho cristão, onde Jesus aconselhou os apóstolos que ajudassem aquela pessoa, não importava se era um hebreu, se era um judeu, se era um fariseu, era um ser humano. E não importava se ele era justo, se ele era injusto. A caridade, portanto, cobre a multidão de nossas vaidades egoístas, que construíram, e até hoje, tropegamente, como eu disse, constroem limites e barreiras de raça, de etnia, de consciência, como se uns fossem criados com privilégios divinos que outros não têm. Esta é uma distorção temerosa e perigosa para quem faz, e Jesus advertiu aos que o crucificaram isso: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E que vale ao ser encarnado, poderoso ou não, querer ganhar o mundo e perder a sua alma, perder várias encarnações adiante devido a erros escolhidos e conhecidos e feitos propositalmente, não é? Que ainda hoje acontecem. Nós já dentro da cultura espírita estamos livres das tentações, do caminho de prejudicar o semelhante? Claro que não. Muito pelo contrário, às vezes até por termos um pouco mais dessa consciência, porque a mediunidade é um sexto sentido que está para a humanidade, assim como os olhos, os ouvidos, né? Comentava outro dia que se eu disser que todos nós temos olhos, parece uma coisa, né? Infantil, óbvio, né? Até o meu neto ia rir, claro que eu tenho olho, né? Claro que eu tenho orelha, mas todos temos mediunidade. E um comparativo que eu achei interessante com a glândula que nós temos, né? Temos a glândula pineal, tem a pá, tem um diamantinho que tem aqui, né? A pituitária, enfim, no cérebro da gente, um cristalzinho que a gente pode comparar com o chip do celular. Se eu tenho um celular, não tenho chip, é um celular morto, é meu corpo. Se eu tenho um chip, é o meu espírito. E ali eu tenho todos os contatos. Eu posso falar com o mundo inteiro através dos sinais combinados. O telefone só toca de lá para cá, dizia o Chico Xavier, já nessa analogia. Mas ele sabia que nós chegaríamos a isso, porque ele tinha também uma antevisão. Segundo a cultura espírita, o próprio Geraldinho diz que Chico Xavier era uma das encarnações de São João Evangelista, que previu, de certa forma, esse momento de transformação cultural da nossa humanidade. Portanto, um espírito já com o dom da profecia. E nos anos 80 ele dizia, né, Geraldinho, o que significa multimídia? E não existia este termo, multimídia, que nós falávamos pelo celular, por computador, por várias questões. Tecnologia imitada da sabedoria de Deus. Então nós somos, de certa forma, né, aparelhos tecnológicos da natureza, criada com perfeição por Deus, e temos então este chip que é a mediunidade, que Allan Kardec colocou como intermédio entre esta dimensão e outra.
Ou seja, esta sala está aqui, eu posso fazer uma chamada de vídeo e me colocar em contato com outra sala e ver. É o médium vidente. Eu posso ouvir, é uma audição. Eu posso ler, é uma psicografia. Se eu ler o WhatsApp, alguém me manda de lá para cá. E chegará o dia que nós teremos isso de forma interdimensional. Eu vou poder, né, aí brincando, ter um WhatsApp do meu anjo da guarda, né? Mandar mensagem. Desde que ele não me bloqueie, né, por rebeldia, né, porque me largue de mão, já era muitas vidas, né, que ele tenta... E temos sim o anjo da guarda, como nós sabemos, mas a gente repete e repete para aqueles que ainda chegam à doutrina espírita e para nós lembrarmos e pensarmos sobre isso, que é alguém que nos ama incondicionalmente e que está um pouquinho acima da nossa capacidade intelectual e moral. Senão, não pode ser um anjo da guarda, né? Seria mais um parceiro, né? Um comparsa, né? E aí a coisa complicaria. Ele tem que estar sempre próximo de nós, nos aconselha e chora conosco quando vê que a gente vai errar. E a gente erra. Então Jesus dizia, né, que o amor cobre a multidão de pecados. A gente repete dizendo que São Paulo também falava, ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor eu nada sou. Beleza, mas o que é o amor? O amor é o evitar o sofrimento do outro? O amor é o evitar toda a dor que alguém possa ter? O amor é o quê? É eu prender aquela pessoa que eu amo dentro da minha rotina, né? E Jesus ensinou que o amor é servir, incondicionalmente. São Francisco ensinou que o amor é servir incondicionalmente. Né? E a gente pensa, por causa do orgulho, que servir incondicionalmente é, muitas vezes, né, estar à mercê da escravidão, que as pessoas vão abusar da nossa bondade, né? É claro que a gente não vai ficar servindo incondicionalmente, eternamente, alguém que esteja se aproveitando dessa beleza que é o amor incondicional. Mas ouvir, por exemplo, né, é amor. Ouvir a lágrima do outro, se solidarizar um pouco, que seja, esquecer, não ficar colocando o dedo na ferida de alguma coisa que aconteceu, dar novamente um voto de confiança, mesmo que aquilo seja novamente ali adiante transformado numa traição. Né? A Luciane sabe, aqui o pessoal que assistiu The Chosen sabe muito bem, né, sobre a relação de Jesus com Judas, né? E da forma como eles contextualizaram na série, é bem interessante, certamente foi intuído, porque Jesus e Judas tinham uns perrengues lá, né? Não Jesus. Judas ia lá reclamar e dizia que Jesus tinha que, né, que agir e quase que foi demitido, né? Mas Jesus humano, né? Humano, Essas coisas. E Jesus ainda admitia ele no grupo, já sabendo, né? Várias, não foi só na Santa Ceia que descobriu, né? Botou no ladinho dele, né? E do lado dele. Botou junto do lado dele. Exatamente. Né? E os outros tinham outros tipos de defeitos. Então é difícil amar, sim. Para nós que somos orgulhosos, confiar em alguém que nos traiu, muito mais. Por isso nós temos o esquecimento das vidas passadas. Achar que nós nunca traímos ou trairemos alguma coisa ou alguém, também é muito relativo. Nós não sabemos o nível, não é, das nossas tentações, do que pode aparecer ali na frente, né? A gente pode achar, não, eu nunca vou sair da minha casa, eu nunca vou, né? Mas daqui a pouco eu ganho na loteria 2 milhões de reais e acho que minha vida é melhor no Rio de Janeiro e pronto, e vou embora. Ah, mas eu apostei 20 anos de um relacionamento que agora tu vai me deixar sozinho, né? Que eu faço da minha vida sem você, como diz o Caetano Veloso na música, né? Sozinho. Então, tem milhares de exemplos que não é nem necessário citar, que se transformam nos nossos dramas domésticos e coletivos de hoje, do mundo em fase final de curso, de provas e expiações, aonde dentro das famílias estão, né, como diz a Maíse Braga, problemas de mais de 800 anos atrás que nós fomos deixando para baixo do tapete, achando que o amor cobre a multidão de pecados com um tapa-olho. Que o amor cobre a multidão de pecados com um lençol, com um biombo. E, de certa forma, né, Deus vai nos dando em parcelas a oportunidade do perdão. Encarna na nossa família alguém que, como primo, como amigo, como parente, que vai nos amar e vai nos trair, como mãe, como pai, né, como filho. O que é mais difícil, quando disse Jesus, é justamente isso. Um pai ou uma mãe abusivos do seu poder, não somente no sentido hoje que nós vemos, né, da pedofilia, das questões traiçoeiras, né, e de exploração,
mas abusivos, mesmo no sentido crítico, emocional. Muitos de nós aqui fomos criados na base da crítica e nossos pais achando que nós éramos propriedade deles, né? E que tudo que eles fizessem. E Jesus não disse amar pai e mãe, ele disse honrar pai e mãe. Amar é mais difícil, amar alguém que te fere constantemente, que você com 50, 60 anos não tem ainda a capacidade de esquecer. Já avô, muitas vezes, não consegue. Mas o meu pai me criou assim. Era para ser. Será que era para ser? Será que não poderia ter sido um pouquinho diferente? Uma conversa. Mas o pai do pai do pai. Então, quer dizer, vem vindo, se perpetuando essa distorção, não é? Porque tinha amor no tempo de Jesus. As pessoas amavam. Jesus amava. Maria amava. Tinham espíritos que sabiam amar. Justifica a violência de um pai e de uma mãe, não importa a época. E nós temos que honrar na velhice. E honrar na velhice não é ficar apontando o dedo para o pai, para a mãe que fez isso, fez aquilo outro. E muitas vezes, né, na rebeldia, os pais dizem, mas tu vai ter filhos, né? Eu disse, graças a Deus, eu vou ter filhos e vou amá-los, diferente do que, né? Ou eu vou perpetuar o ciclo, né? Que acontece muito também, e aí nós vivemos nesse limbo de desesperança, porque não entendemos o amor. Então, amar o inimigo, muito mais difícil ainda. Como eu vou amar o inimigo se ele foi cruel comigo, se ele aproveita a oportunidade para escravizar, para roubar minhas terras, para me insultar, para me humilhar? E isso acontece vida após vida, até que ele vire teu filho dentro da tua casa. Se você não abrir mão da vingança e colocar nas mãos da justiça divina, e às vezes é necessário na justiça dos homens, mas não por vingança, por proteção, para que isso se resolva de alguma maneira e essa energia negativa não se transforme em doença, não se transforme em problemas insolúveis, nós também entendemos que foi isso que Jesus quis dizer. Porque se ele quisesse, com uma multidão de anjos, ele derrubaria o Império Romano num sopro, como queria, né, João Evangelista, o trovão, né, o apóstolo do trovão, que acabasse com aquele problema, né? E hoje eu vi isso de uma pessoa também aqui, que eu não pude... Né? Não vai ouvir nesse momento, talvez ouva daqui a uns 30 anos, que é o meu filho. Estava lá em casa tomando um café, foi lá me visitar, estava ali perto e entraram lá no condomínio e roubaram uma cadeira, né? E ele disse, eu por mim, olha, passava com o trator por cima dessa droga, desses craquentos, desses não sei o quê. Eu disse, mas meu filho não é assim, né? Mas eu não entrei num debate, né? Como é que eu vou dizer, E muita gente pensa assim, acaba com a pobreza através da metralhadora, né? E o drogado é bandido, e o ladrão que entrou lá, então, quer dizer, se pudesse, né, a pena de morte. Né? Eu sou prudente, porque se afastaria a família se eu fosse radical e entrar num debate, né? Ele já me conhece. Eles todos me conhecem. Então tem evangélicos na família, tem católicos, né? Eu sou espírita porque eu preciso, né, sempre, né, botar uma carga no meu chip de celular, senão eles me cortam o sinal. E eu fico sem contato, né? Então todos nós temos esse intermédio, essa intuição, que nos trouxe a uma casa espírita já mais que uma vez, porque nós sabemos que a vida continua e que nós estamos nos transformando através desses estímulos de coisas que acontecem, que mudam a nossa direção, e aonde nós então vamos refletindo, porque a vida vai continuar independente do que aconteça. Pode acontecer qualquer coisa, né? Por exemplo, assim, muita gente temerosa do fim do mundo, porque o mundo vai acabar agora devido ao Apocalipse. O Apocalipse era uma esperança de João Evangelista. Ele não ia viver até os 100 anos para meter um terror na gente, né? Depois de Jesus mostrar que, né, que aconteceria uma transformação. É o mundo daqueles que são cegos e materialistas que serão arrebanhados para um outro lugar, porque Jesus disse, né, nenhuma ovelha se perderá. Portanto, não é o trovão que vai vir e aniquilar o mal de uma forma. Essas almas, que talvez até a gente esteja nessa provão, né, nesse Enem, né, vai saber, serão arrebanhadas para um outro pasto onde Jesus vai cuidar. Há muitas moradas na casa de Deus. A porta é estreita, que ele quis dizer, e o festim de núpcias, né, que está também descrito no Evangelho, tem também um significado interessante nesse sentido. Foi feito um banquete, convidados especiais foram lá, mal vestidos, ou seja, impuros, egoístas, queriam sentar primeiros para serem servidos, não é? Sem preocupação nenhuma, e Jesus mandou que chamassem todo mundo, então. Jesus não, né? O dono da festa ali, era uma parábola de Jesus, para que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos, porque nem todos estavam vestidos para aquela festa, a túnica nupcial que é branca, que é a alva, é a nossa aura, que está buscando a nossa energia, ou melhor,
dia após dia. Não o melhor sobre o outro, o melhor sobre nós mesmos, né? Errar e acertar, renunciar às vezes. Em outro entendimento sobre a parábola da figueira seca, que eu não tinha, que o Detiusa me trouxe, a gente acha que, né, Jesus amaldiçoou a árvore porque estava com fome e não conseguiu comer, né? Mas aquela figueira estava dando folhas enganosamente, porque não tinha frutos. A figueira, quando ela não tem frutos, ela é seca. Então Jesus, vendo que tinha folhas, foi lá, procurou frutos e não tinha. Então ele traduziu isso como uma malícia daquela árvore, que somos nós, como árvores, quando somos hipócritas, falsos cristos e falsos profetas, damos folhas, atraímos as pessoas e não temos frutos de amor, né? Atraímos as pessoas para nos servir, né? Eu quero que alguém faça minha comida, que leve meu lixo para fora, né? Que me dê dinheiro, e aí geram os problemas emocionais e morais e a falta de merecimento da nossa própria transformação, que depende somente da nossa vontade. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Não é? Mas vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Ou seja, administra essa energia. Assim como eu tenho que pegar aqui o meu celular quando a memória está abarrotada de coisas. Olha, isso aqui eu não preciso, isso aqui não é legal, isso aqui é um spam. Né? As emoções que eu carrego comigo negativamente eu também posso abrir mão. E como é fácil quando a gente compreende. Porque eu, particularmente, acho que o perdão é uma das virtudes mais difíceis de se ter, porque além de nós termos que abrir mão do orgulho, da compensação que nós achamos que temos que merecer porque alguém nos ofendeu, então queremos uma compensação, queremos aplicar uma multa, seja emocional, seja material, e ainda assim, né, queremos a vingança, o espírito vingativo é assim. Só que quando, falando em termos de espiritismo, né, nós conseguimos chegar a um grau de independência emocional que eu consigo perdoar, o meu celular emocional começa a receber mensagem do obsessor, meu obsessor que não quer que eu evolua, envolvido naquela relação que está no plano espiritual às vezes, e da outra pessoa que não quer, que ele acha que não merece o meu perdão e começa a dizer assim, mas tu vai perdoar, mas ele fez isso. Ah, mas tu vai largar, mas tu é bobo. Começam essas coisas vir na nossa cabeça que vão virando paranoias, que se eu não tiver oração para elevar o meu pensamento, eu vou acabar achando que isso é da minha própria consciência e vou achar que é justo que eu cobre essa compensação e não perdoo. Porque o orgulhoso não perdoa mesmo, né? As guerras sempre foram cíclicas. Uma hora um domina, uma hora outro apanha, né? Os gregos que foram escravizados pelos romanos no segundo momento eram escravagistas. Eles eram todos bonitinhos, filósofos, todos atletas, todos intelectuais, mas tinha gente que trabalhava para eles, porque o trabalho do dia a dia, do plantar, do semear, do transformar a comida, do cuidar do dia a dia, para eles era de segundo plano. Na Índia existem as castas até hoje, onde os espíritos, né, de alguma casta não podem nem olhar para outra, porque isso é impuro, né, mesmo que eles sejam reencarnacionistas. Nem na sombra. Nem na sombra, né, dos Dalit, sei lá eu o que, né, enfim, dos iogurtes, né, dos gulites. Né? E por isso mesmo o orgulho é uma das provas mais dolorosas, que foi inclusive a tentação de Jesus, né? Que no deserto, né, ficou simbolicamente gravado. Jesus fez um esforço muito grande para manter a vibração dele aqui, sabendo que se fechava o cerco das sombras, que não queria semear o cristianismo. Conseguiram, um tempo depois, esculhambar um pouco o cristianismo, tirando a reencarnação, transformando, né, na religião oficial do Império Romano, e o que atrasou mais de 1000 anos a nossa evolução. E a gente estava lá, não vamos achar que a gente é vítima disso. Jesus no deserto, então, tinha lá um líder das sombras que foi lá, te dou o mundo, te ofereço isso e aquilo, né? E Jesus, que estava em sintonia com o Pai, dizia eu e o meu Pai somos um, precisava para abrir aquela sombra densa que se fechava, usar todo o seu poder intelectual e emocional para chegar à luz de Deus até ele, que suou sangue, pelo esforço físico que ele estava fazendo. Então, que se ele não fosse crucificado, a sombra estava tão densa que o corpo dele não ia aguentar. Ele ia se desintegrar pela força de um espírito, como se eu pegasse um balão de gás e quisesse enfiar embaixo de uma piscina. A gente sabe que não dá, porque o gás vai querer subir e a gente tem que fazer força, né? Então, o corpo de Jesus espiritual queria subir, o espírito, mas ele estava preso aqui nas sombras né, da cobertura do umbral, que eu digo às vezes que é o nosso planeta Terra, né? E disse, não sabemos o que fazemos. Estamos aqui, então, tendo que enfrentar a morte, é um desafio, a doença,
a velhice às vezes desassistida, a ingratidão, tudo aquilo que nós deixamos para depois, procrastinamos, né? Como diz a palavra, amanhã eu faço, e o tempo vai passando. Então a nossa escola agora é dos trabalhadores da última hora. O trabalhador da última hora, ele chegou sem saber o trabalho, mas foi mesmo assim empregado por Jesus. Então se ele não sabe o trabalho, ele pode até ter chance de encontrar algum emprego, mas ele primeiro vai ter que aprender a fazer o trabalho. Então ele vai ter que ser ensinado pelo outro semelhante, né? O mais, que vai ter caridade de recebê-lo. O mais forte ensina o mais fraco. A última hora, que quer dizer da nossa transformação para arrependermos um pouco, pelo menos que seja, dos nossos sentimentos egoístas, e buscarmos como aquela pedra de moinho enferrujada, aquela roda, aquela janela que não abre, e começarmos a azeitar, olidificar essa nossa dureza de coração e buscarmos uma fé mais raciocinada, um pouquinho melhor. Porque todo dia vai acontecer uma coisa que vai nos dizer, puxa vida, mas não tenho paz, e não teremos mesmo, né? O próprio, né, citado antes aqui, que na exposição, Robson Pinheiro, não era o outro que eu falei, ele disse, nós estamos sempre em provação, se não for externamente, é internamente, não é? Na nossa, o que importa é o raciocínio mesmo, né? Que é na nossa transformação interior. Estou comigo sempre me pressionando, porque o tempo passa, eu vou envelhecer, eu vou desencarnar e daí? O espírito não vai morrer, felizmente, a gente já sabe disso, mas eu tenho aqueles que eu amo, que ainda não evoluíram, e como será depois, qual o trabalho que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para equilibrar o plano físico, que precisa de mim, não posso também abandonar tudo e virar São Francisco, a gente não tem essa condição espiritual, se a gente tentar virar São Francisco, o primeiro cheeseburger que tiver, a gente já vai pedir comida, né? O primeiro bar a gente já vai parar, porque não tem condição, a gente não, né? São Francisco, quando veio lá da Turquia, que foi a pé com o companheiro dele, né? São Leão, né? Acho que era, não foi recebido no próprio mosteiro dele, né? Não identificaram. Não identificaram, mas podia ser dois mendigos, né? Ele bateu na porta, criou, né, a questão e começou a rir. Porque ele achou engraçadíssimo, né? Não reconheceram, mas não podia, se for São Francisco, ele ia ser recebido com honras. Mas se fossem dois mendigos pedindo, não ladrões, né, maliciosos, mas mendigos, enfim, né? Agradeceu ao espinho que machucou o pé dele por alguma razão. Nós não temos essa evolução. Então a gente não pode ser hipócrita, achar que nós vamos, né, amanhã eu sou outra pessoa. Mas como a natureza não dá saltos, o meu amor ele pode ser feito em pequenas doses, né? Eu digo muitas vezes, para concluir, aqui a gente usa a palavra burro, né? A pessoa se emburra, né? Então esclareça, muitas vezes o nosso aborrecimento ficou 200 anos, 300 anos, o nosso ódio, não pense, tem casos de obsessão ainda hoje no astral. A Segunda Guerra ainda está vibrando no plano astral, uns perdoaram, outros não, reencarnando e com ódios e outros tantos, né? A gente ficou 400, 500 anos na sombra procurando o inimigo, e às vezes, né, 15 minutos de reflexão e de silêncio é o suficiente para dizer, eu estou errado, para olhar para um outro ângulo, se aliviar, e tomar a iniciativa, né, de retomar o diálogo, do que criar inimigos para sempre, né? Isso dentro de casa. Estou falando, né, quem é casado sabe que se você ficar emburrado meia hora, 2 horas, 2 dias, não há relação que se sustente, nem com o filho, nem com ninguém. Você precisa abrir mão da razão para ter paz às vezes. Abrir mão do discurso da verdade para ter compreensão. Mas a gente só aprende isso vivendo. Então tem que ter coragem de viver e conviver. Nós falávamos aqui sobre o medo da vida que as pessoas estão tendo cada vez mais, que felizmente o Espiritismo nos consola nesse sentido, quando Jesus disse que nós estamos encarnados com motivo, é claro, lógico, racional, e que se nos esforçarmos, a proteção institucional de Deus, que abrange o infinito, está presente gratuitamente a nos acolher. Mandou Jesus, mandou o Espiritismo como Consolador prometido, manda para as outras religiões missionários, não pensemos que não somos privilegiados da luz de Deus, e felizmente sabemos que se nos colocarmos um pouco melhor no serviço da fé, teremos também uma morada boa no plano espiritual. O nosso desencarne não vai ficar preso no túmulo lá e ficar sentindo, né, aqueles terrores da vida do egoísta ou do suicida. Né? Acontece com os irmãos doentes. Eu vou persistir até o fim, não importa o que aconteça.
Se eu não encontro a causa da aflição agora, no presente, eu sei, tenho certeza, eu confio, porque eu aprendi a entender a mim mesmo que eu não sou para mim mesmo 100% confiável. No silêncio eu sei que a sombra que ainda persegue a minha consciência de coisas que eu criei na minha mente psicológica de outras vidas, ainda me testam para aquele comportamento sombrio que pode me causar problemas. Então, se eu sei isso quando eu estou sozinho, na minha consciência, em qualquer lugar que seja, eu sei que se eu não fiz nesta encarnação algo semelhante àquele resultado que poderia ter se eu agisse de acordo com aquele pensamento sombrio, nesta encarnação eu fiz na outra. Mas eu tenho que ter humildade para isso e amor próprio, se eu quero evoluir. Senão eu vou negar. Se eu negar, eu congelo meu coração na hipocrisia. Eu sei, eu entendo, eu falo para os outros, mas eu não sinto. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Muito hipócrita e talvez até fruto de uma maldade consciente para dominar consciências mesmo. Né? Os falsos cristos e os falsos profetas. Está cheio de podcast do Apocalipse agora de pessoas falando de naves espaciais, de anjos, de que os anjos me disseram, que meus mentores me disseram que os escomam, e uma falsa modéstia, aí citam Chico Xavier, citam Allan Kardec, como se fossem próximos disso, mas muitas vezes não estão fazendo bem dentro de casa, estão fazendo aquilo por fama, estão fazendo aquilo porque como se tivesse contatos com a luz, né? Sendo que a luz às vezes é uma vela, porque está gerando medo nas pessoas, não está gerando, né? Quer dizer que a minha salvação só depende se vier um ser galáctico me salvar, não posso me transformar fenômenos que são exclusivos de líderes e gurus. Se eles não me disserem, você não vai saber. Né? Sendo que não foi isso que o Allan Kardec ensinou. Allan Kardec ensinou que nós temos contato com Deus. Jesus disse, nós temos Deus dentro de nós, somos deuses, e a cada um é o seu próprio templo. Ele disse isso claramente, o templo do nosso coração, do nosso sentimento. E o Espiritismo não foi feito por Allan Kardec como uma revelação única. Foram fenômenos mediúnicos que vieram planejados do mundo todo, classificados cientificamente, pesquisados. Mesmo que alguém chegue lá e dizer que é mentira, não vai conseguir. O Chico Xavier, inclusive, conseguiu, o advogado de um caso, usou a assinatura do espírito para inocentar um caso de homicídio. Porque, então, cientificamente comprovado, né, não é lorota de gente que acha que simplesmente tem contato privilegiado com Deus. Isso nem Jesus, que lavou os pés dos outros, dizia, né? Apesar de que sim, eu sou mestre, mas não sou bom, ele dizia, né? Bom é Deus. Amor, portanto, é uma questão pessoal e uma escolha, né? Mas nenhuma ovelha se perderá, ajuda-se que o céu se ajudará, e quem persistir até o fim, em meu nome, né? E cai 1.000 à minha esquerda, 1.000 à minha direita, quem estiver comigo não cairá, disse Jesus. E se cair, a gente levanta e caminha com o mapa um pouquinho mais calejado, porém decidido. Né? O importante é continuar a acreditar e viver nessa carne que nós estamos subjugados com os grilhões da carne, não tem outra saída a não ser esperar a hora de partir, né? Que é Deus que sabe. E a hora também dessa transformação, Jesus também tomou cuidado de dizer, só o Pai sabe essa hora, nem eu sei. Da transformação de que muitas ovelhinhas que não estão classificadas para viver no planeta de amor, vão para um outro rebanho, para um outro pasto, um pouquinho mais difícil, mas também um dia chegarão à luz. É uma alegria saber que eu sou eterno. E daqui a 1 milhão de anos eu vou estar vivo, né? Não sei se para minhas sogras que eu tive vai ser a mesma coisa, mas para mim... Muito obrigado, né? Tô brincando, são umas queridas, né? Que Deus me deram, né? A beleza de eu ter meus filhos também, através das filhas, e enfim. Que Deus nos aceite, nos ilumine. E agradecendo o Senhor por este momento, que as nossas palavras nos toquem também no sentido da prática do amor e que possamos juntos recomeçar. Quantas vezes for preciso, sabendo que por mais que seja endurecido o nosso terreno emocional de vidas e vidas que vivemos na direção contrária à fé e ao amor, alguma coisa sempre resta no solo e até mesmo dentre as frestas do asfalto nasce a beleza de uma flor. Se somos ainda esse asfalto infértil, Senhor, que nós possamos romper de uma pequena raiz e com aquilo que fragmentado fique em nossa consciência, nos seja como tábua de salvação para o amor
que nos liberta. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar toda esta espiritualidade viva sobre o Espiritismo, e que os nossos outros irmãos em fé também recebam essas bênçãos. Seja feita a tua vontade, que assim seja. Obrigado.